Nesta aula, nós vamos introduzir o módulo de decisão, né, aqui do Arena, o módulo Decide. Esse módulo ele vai permitir a gente trabalhar de algumas maneiras diferentes, como a gente vai ver daqui a pouco, de tomada de decisão em fluxo de processo, em situações que vocês vão se deparar aqui que acontecem corriqueiramente. Essa tomada de decisão dentro desse módulo, ela pode ser por condições. Então você tem uma decisão baseada em uma condição, ou seja, você tem uma avaliação de condição lógica, e aí essas entidades elas são direcionadas, né, para caminhos diferentes com base em resultados dessas condições. É, então, por exemplo, você tem algum determinado tipo de critério, ou você tem algumas regras ali que são estabelecidas, e você pode trabalhar com essas condições. Um exemplo disso é o caso em que você tem ali um posto de combustível e você tem ali de dados históricos, né? Só para dar um exemplo de que se a fila for maior ou igual a 5 carros, o carro que chega a um posto ele não entra naquele posto para abastecer e vai procurar outro, por exemplo. Você pode trabalhar com uma condição dessa e ver qual que é o impacto disso, enquanto que você está perdendo de dinheiro com isso, qual que é o impacto disso no seu lucro. E também os casos aqui que você tem um histórico de probabilidades. Então, além desse comando lógico, você pode trabalhar o módulo decide também com a divisão desse fluxo de processo de entidades com base em probabilidade. Por exemplo, 70% das peças do tipo A elas podem seguir um caminho, 30% das peças seguem um outro caminho. Isso é muito trabalhado, por exemplo, em inspeção de qualidade, como nós vamos ver aqui neste caso. Então, para ilustrar como funciona o módulo Decide, a gente vai trabalhar com esse exemplo. Ó. Em um sistema de manufatura, as peças chegam ao sistema a cada 2 minutos, seguindo uma distribuição exponencial, para passar por um processo de verificação de qualidade. Dependendo do resultado dessa verificação, as peças são direcionadas para diferentes linhas de produção, com base em probabilidades de falhas de qualidade. Então, utilizando o módulo Two-Way by Chance, que é dentro aqui do Decide, no Arena, modelaremos o seguinte cenário. 70% das peças seguem para a linha de produção principal, vai fazer o processamento das peças, onde são processadas com um tempo de 5 a 15 minutos com uma distribuição uniforme, e 30% dessas peças elas seguem por uma linha de retrabalho, um reparo, um retrabalho, onde o tempo varia de 10 a 30 minutos, também seguindo uma distribuição uniforme para fazer esse retrabalho. Após esse processamento, as peças são removidas do sistema. Elabore uma simulação aqui de 100 minutos. Então, vamos fazer uma simulação de 100 minutos, ver quantas peças que chegam, quantas peças que saem desse processo, quantas que foram para retrabalho, quantas que foram para processamento. Lógico, aqui com as condições de aleatoriedade do Arena. Então, para nós montarmos esse modelo, nós vamos começar com o Create. Então, eu venho aqui nos blocos, né, dos processos discretos, eu venho aqui no módulo Create. Esse aqui é o nosso módulo Create. E aí nós introduziremos o módulo de decisão. O módulo Decide está aqui em Decisions. A gente tem aqui o módulo Decide, eu vou deixar ele selecionado, vou trazer o Decide para cá, certo? É assim que funciona. O Decide, quando você abre, automaticamente ele já vem com a opção Two-Way by Chance. Então você tem aqui dois caminhos que você pode seguir com base em probabilidades. E aí tem os caminhos também que podem serem utilizados com base em condições, ou seja, você tem duas condições, ou se não, você tem várias probabilidades diferentes, você tem vários caminhos diferentes ou várias condições diferentes. Então nós vamos ver cada um desse tipo nas próximas aulas, mas o mais comum, que é o Two-Way by Chance, a gente vai ver nessa aula. Porque antes de configurar o módulo Decide, vamos configurar todo o processo. Né? Então eu prefiro sempre montar todos os módulos para depois configurar os processos. Nesse caso aqui a gente vai fazer dessa forma, dependendo do cenário a gente vai fazendo módulo por módulo. Temos aqui então o Decide. Então nós sabemos que tem dois caminhos. E o Decide ele vem com a opção do True, né, o verdadeiro, ou o falso. Então se a gente... Vou dar um zoom aqui, vocês podem perceber que
nós temos essas duas opções, olha aqui, o verdadeiro e o falso. Nesse caso, nós vamos utilizar o 70% aqui dentro, considerando que 70% dessas peças elas vão ser processadas. Então, a partir desse decide, a gente tem dois caminhos a seguir. Então, nós vamos ter aqui, se eu colocar o processo que ele já vai conectar automaticamente com o verdadeiro, olha lá. Então, vamos considerar que o true é o 70%, que as peças serão processadas. Se eu clicar aqui e trazer um outro processo, ele vai conectar o falso também automaticamente. Então, ele vai fazer essa conexão automática, que vai ser o retrabalho. Vou deixar alinhado aqui para a gente poder configurar agora. Praticamente é isso. Só falta a gente colocar os disposes. Eu não vou colocar dois disposes aqui, eu vou colocar... desculpa, não vou colocar um dispose, eu vou colocar dois disposes, porque eu quero ver exatamente quantas peças que saíram para retrabalho e quantas peças que saíram ali diretamente do processamento. Então eu vou colocar aqui, para que a gente possa fazer essa contagem, vou colocar um dispose aqui e vou colocar o outro dispose aqui. Para conectar, eu posso vir aqui em conectar, conecto aqui e conecto o processo 2 com o dispose. Beleza. Então eu montei um modelinho simples aqui para a gente trabalhar principalmente com a questão do módulo de decisão. Agora eu vou voltar então configurando. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o zoom, só para lembrar dos dados. A gente tem aqui a cada 2 minutos, seguindo uma distribuição exponencial, que as peças chegam. Então eu vou clicar aqui. Então a chegada é a cada 2 minutos. Vou trocar aqui a unidade de medida para 2 minutos. Uma chegada de peças 2 minutos. O módulo de decisão, a gente vai colocar aqui o nome de inspeção, por exemplo. Inspeção da qualidade. Eu vou colocar aqui 70%, porque 70% vai para processamento. Então, o processo 1, como que a gente vai configurar? Eu vou chamar ele de processamento, ou se não, o processo das peças, por exemplo, processo das peças, processamento das peças. Usamos aqui, como lá na primeira aula, size delay release. Vou adicionar um recurso, ele não falou da quantidade de recursos aqui. Então 70% seguem para a linha de produção principal, onde são processados com um tempo de 5 a 15 minutos. Esse recurso eu vou chamar aqui, pode ser máquina ou pode ser um recurso 1, vamos chamar de recurso 1. E ele tem uma distribuição uniforme em minutos, de 5 até 15 minutos. 5 até 15 minutos. Então aqui é a configuração do processo das peças, do processamento das peças. O processo 2, ele é o processo de retrabalho. Esse processo de retrabalho, vamos imaginar aqui que nós temos um operador 2, poderia ser chamado operador 1 lá também, aqui vamos colocar que tem um operador, ou só um operador, porque a gente não colocou 1 lá. E ele também segue uma distribuição uniforme, só que ele é um pouquinho mais demorado, ele tem uma variação uniforme de uma distribuição de 10 a 30 minutos. Ok. A saída, aqui eu vou colocar no dispose saída do processo e vou colocar no dispose aqui 2 a saída do retrabalho. Não consideram aqui, não estou considerando a questão de acentuação, por isso que vocês estão vendo aqui peças sem cedilha, saída sem acento, não estou considerando aqui as acentuações dos nomes, tá? Não tem problema, não tem impacto nisso. Então, nosso modelo praticamente está pronto aqui, nesse caso. Então, a gente fez aqui, a nossa principal ideia é trabalhar com o módulo de decisão, e aqui nós estamos trabalhando com probabilidades. Probabilidade aqui de 70% nesse caso. Agora a gente precisa configurar somente o tempo de simulação. Então, aqui em rodar, em configurações, eu venho nesse item, aqui de parâmetros de replicação, fazer uma replicação, então não será infinita, será de 100 minutos. 100 minutos. E eu vou deixar aqui tudo em minutos. Vou dar um OK. E agora eu vou rodar o meu modelo. Vou rodar o meu modelo para verificar aqui os resultados. Vamos dar uma olhada. E aí nós chegamos nesses resultados aqui.
Não vou ver os resultados agora, vamos analisar por aqui o que aconteceu. É, Nós temos aqui 37 peças chegaram em 100 minutos de simulação, seguindo uma distribuição exponencial. E aí, dessas 37, 25 elas foram para processamento direto, porque a inspeção de qualidade deu um ok, ele foi para o processamento de peças 25. 12 foram para retrabalho. 12 foram para retrabalho. Somando então aqui as 37. No final da linha, né, porque ele simulou, ele parou em 100 minutos, nós tivemos aqui 10 peças que saíram desse processo prontas, vamos dizer assim, peças que estão sem defeitos, saíram desse processo, e do retrabalho 4 peças. E vocês podem perceber que algumas peças estão aqui na fila. Então aqui no processamento, com um pouco em cima, nós temos 15 peças aqui na fila, nesse processo de peças, e em retrabalho 8 peças aqui, ó, em estoque em processo, né, o IP, aqui 15, estão também aguardando para serem processadas. Então, assim, esse é um primeiro modelo, né, de trabalhar com um módulo de decisão baseado em probabilidades. Então, você pode adequar esse modelo ao seu processo e trabalhar, né, dessa forma. Então, para quem tem processos assim que até são mais simples e que consegue ter esse percentual, você consegue trabalhar tranquilamente aqui com a simulação dessa forma. Tem várias outras opções aqui para a gente trabalhar dentro do modelo de decisão, além também de trabalhar com outros modelos que vão envolver também as estações, módulo chamado Peak Station, que vai ajudar também a trabalhar nessa questão de caminhos diferentes, e que teremos aí vídeos sobre isso também mais para frente. Então esse foi um modelo simples de inspeção, apenas utilizando duas probabilidades, na verdade 70% e 30%. Nas próximas aulas a gente vai trabalhar com outros modelos dentro do módulo de Decide. Poderíamos também colocar aqui algumas variáveis. Vocês podem agora até utilizar a aula passada das variáveis para poder testar nesse modelo, para colocar variável, como se fosse uma tarefa, uma atividade para vocês inserirem as variáveis dentro desse modelo, para ver, por exemplo, qual que é o tempo médio de fila, a quantidade média de itens na fila. Então vocês podem perceber que é um processo que realmente está gerando muita fila, e isso aí poderia ser melhorado, né? O processo precisa ser otimizado, melhorado, os tempos, às vezes é necessária a contratação, ou às vezes é necessário ter mais um operador, tanto no processo 1, aqui no processo das peças, quanto no retrabalho. Isso aí esse é o objetivo praticamente da simulação. Você pode, a partir dos resultados iniciais, poder realizar várias intervenções, várias modificações, propor cenários diferentes para que o seu modelo sempre tenha melhorias, certo? Então, nas próximas aulas a gente vai começar a falar um pouco mais do módulo de decisão aqui, utilizar Anyway by Chance, utilizar a parte de condições, que também vai ser bem útil aqui para as próximas aulas, ok?